Capítulo 24. Ajustando a ética a uma profissão. Como os escravos podem assumir o controle, derrotando os covardes. A classe angustiada, permanentemente angustiada. Em nenhum momento na história da humanidade, essa situação foi tão forte e evidente. Digamos que o Sr. Dr. John Smith Jr. ocupa o cargo de lobista da indústria do tabaco em Washington, que, como todos sabemos, está empenhada em matar pessoas em nome do lucro. Vimos, com os poderes de subtração, que se conseguíssemos fazer com que essa indústria deixasse de existir, digamos, proibindo a venda de cigarros, tudo o mais que é realizado pela medicina se tornaria uma nota de rodapé. Pergunte a qualquer um dos parentes ou amigos do Sr. John por que toleram isso e simplesmente não o rejeitam nem o hostilizam até as lágrimas, evitando-o no próximo funeral familiar. A resposta provavelmente será: todo mundo precisa ganhar a vida. Pois assim resguardam-se diante da possibilidade de estar na mesma situação algum dia. Precisamos verificar a direção do vetor, usando a mesma lógica empregada em nossa discussão de ensinar os pássaros a voar. Ética e crenças, setinha, profissão, ou profissão, setinha, ética e crenças. Antes da deliberação entre o Tony Gordo e o Sócrates, Nero estava curioso quanto ao primeiro minuto daquele encontro, pois existia uma diferença de cerca de 25 séculos entre os dois. Não é muito fácil identificar os elementos do nosso ambiente físico que mais surpreenderiam Sócrates. Questionado sobre esse ponto por Tony Gorducho, que alimentava um respeito relutante pelos conhecimentos históricos de Nero, a resposta especulativa de Nero foi: seria com toda certeza a ausência de escravos. Essas pessoas nunca realizaram pequenas tarefas domésticas por conta própria. Então imagine a triste figura de Sócrates, com sua barriga saliente, pernas finas, perguntando-se: Opo ou doloi, não sei a pronúncia, onde estão os escravos? Mas, Nero Tulipe, ainda existem escravos por aí. Deixou escapar Tony Gorducho. Eles costumam distinguir-se usando esse complexo dispositivo chamado gravata. Nero: Signore Ingegnere Tony, alguns desses usuários de gravatas são muito ricos, ainda mais ricos do que você. Nero, seu idiota, não se deixe iludir pelo dinheiro. São apenas números. Ter domínio sobre si mesmo é um estado de espírito. Riqueza sem independência. Existe um fenômeno chamado de efeito de esteira rolante, semelhante ao que vimos na neomania. É preciso ganhar mais e mais para ficar no mesmo lugar. A ganância é antifrágil, embora suas vítimas não sejam. Estamos de volta ao problema de idiotas,
acreditando que a riqueza torna as pessoas mais independentes. Não é mais necessário procurar por evidências desse fenômeno. Basta para isso observar o que está acontecendo agora. Lembre-se de que na história da humanidade nunca fomos tão ricos quanto somos hoje. E nunca estivemos tão endividados. Para os antigos, alguém endividado não está livre, mas em cativeiro. O mesmo acontece com o, entre aspas, crescimento econômico. Em nível local, parece que somos socializados em determinado meio e, portanto, ficamos expostos a uma esteira rolante. Fazemos sucesso, mudamos-nos para Greenwich, Connecticut, para logo em seguida tornarmos-nos paupérrimos, vivendo ao lado de uma mansão de 20 milhões de dólares e festas de aniversário de 1 milhão de dólares. E ficamos mais e mais dependentes de nossos empregos, especialmente à proporção que nossos vizinhos vão conquistando altos bônus de Wall Street, patrocinados pelo recolhimento de impostos. Essa classe de pessoas é como Tântalo, que foi submetido a um castigo eterno. Colocado em uma poça d'água debaixo de uma árvore frutífera, sempre que tentava agarrar o fruto, este se afastava, e quando tentava matar a sede, a água recuava. E uma classe de tal forma permanentemente angustiada é um problema moderno. Os romanos driblavam esses efeitos de esteira rolante gerados na sociedade. Grande parte da vida social ocorria entre o dono de um negócio e seus fregueses menos afortunados, que se beneficiavam de sua generosidade e comiam à sua mesa, além de contar com a sua ajuda em momentos de dificuldade. Não havia previdência social naquela época, e nenhuma igreja para propagar ou aconselhar a prática da caridade. Tudo se passava no domínio do privado. O livro De Beneficis, de Sêneca, que mencionei anteriormente, versava exatamente sobre as obrigações de cada pessoa em tais situações. Havia pouca exposição a outras pessoas poderosas e ricas, da mesma forma que os chefões da máfia não socializam com outros chefões da máfia, mas com seus próprios componentes. Em grande medida, foi assim que meu avô e meu bisavô viveram, já que eram proprietários de terras e políticos locais. O poder trazia consigo uma camarilha de dependentes. Exigia-se, ocasionalmente, dos proprietários de terras provinciais um open house, com uma mesa disponível para as pessoas que queriam ter acesso e servir-se dos frutos da riqueza. A vida na corte, por outro lado, leva à corrupção. O homem nobre é oriundo das províncias, onde agora está em número menor. Ele encontra pessoas mais ostensivas, mais sagazes, e sente-se pressionado a reforçar sua autoestima. Aqueles que teriam perdido seu status nas cidades conservam-no nas províncias. Não é possível confiar em alguém que esteja em uma esteira rolante. Os profissionais e o coletivo. Após uma fase de doutrinação, podemos nos tornar rapidamente escravizados por uma profissão, a ponto de que qualquer opinião nossa sobre qualquer assunto passe a ser interesseira e, portanto, não confiável do ponto de vista do coletivo.
Foi esse o conflito que os gregos tiveram com os profissionais. Um de meus primeiros empregos foi em uma empresa de Wall Street. Depois de alguns meses trabalhando lá, o diretor convocou-nos e comunicou que precisávamos contribuir para as campanhas de alguns políticos, sugerindo-nos, como remuneração, determinada fração de nosso salário. Aqueles políticos eram considerados, entre aspas, bons. Bom, entre aspas, significava ser bom para aqueles bancos de investimentos, já que tais políticos ajudariam a aprovar a legislação destinada a proteger aquela espécie de negócios. Se eu tivesse concordado com isso, já não teria mais o direito, eticamente, de expressar uma opinião política, entre aspas, em prol do público. Em uma história muito discutida ao longo dos séculos, Dêmades, o ateniense, condenou um homem que comercializava serviços funerários, alegando que ele só conseguiria lucrar diante da morte de muitas pessoas. Montaigne, reformulando o argumento apresentado por Sêneca em seu De Beneficis, ponderou que, neste caso, ele seria obrigado a condenar todos os profissionais. Segundo ele, o comerciante só prospera com o desregramento da juventude. O agricultor, com o superfaturamento dos grãos. O arquiteto, com a decadência dos edifícios. Os advogados e oficiais de justiça, com os processos e litígios entre os homens. Um médico não obtém prazer nem mesmo com a saúde de seus amigos. Um soldado não deseja a paz de seu país, e etc. E pior ainda, se conseguíssemos penetrar nos pensamentos e nas motivações interiores e particulares das pessoas, veríamos que seus desejos e esperanças se dão quase sempre à custa dos outros. Mas Montaigne e Sêneca foram um pouco indulgentes demais com o oportunismo pessoal e deixaram de perceber algo muito essencial. Nitidamente, eles compreenderam a questão de que a vida econômica não depende necessariamente de motivações altruístas e de que o conjunto funciona de forma diferente do individual. Surpreendentemente, Sêneca nasceu cerca de 18 séculos antes de Adam Smith e Montaigne cerca de 3. Por isso, deveríamos ficar bastante impressionados com o raciocínio de ambos, ao mesmo tempo que mantemos certa repulsa à desonestidade básica dos homens. Nós já sabemos desde Adam Smith que o coletivo não exige a benevolência dos indivíduos, pois o oportunismo pode ser o motor do crescimento. Mas isso não torna as pessoas menos duvidosas em relação às suas opiniões pessoais sobre o coletivo, pois elas estão colocando em jogo, por assim dizer, a pele dos outros. O que Montaigne e Sêneca não perceberam, além da noção de pele em jogo, é que somos capazes de estabelecer uma fronteira diante dos assuntos públicos. Eles negligenciaram o problema de agentividade, embora heuristicamente conhecido. Hammurabi, regras gerais, o problema não despertava sua atenção. Não estamos afirmando que ganhar a vida dedicando-se a uma profissão
seja inerentemente ruim, mas sim que essa pessoa torna-se automaticamente suspeita ao lidar com assuntos públicos, questões que envolvem outras pessoas. A definição do homem livre, segundo Aristóteles, é aquele que é livre para ter as próprias opiniões, um efeito colateral de poder dispor do próprio tempo. A liberdade, nesse sentido, é apenas uma questão de sinceridade nas opiniões políticas. Os gregos dividiam o mundo em 3 classes de profissões: a banausikai technai, os artesãos; a arte da guerra, polemic techne; e a da agricultura, Geórgia. As 2 últimas profissões, a da guerra e a da agricultura, eram dignas de um cavalheiro, principalmente por não serem egoístas e estarem livres de conflitos de interesse com o coletivo. Mas os atenienses desprezavam os banausoi, os artesãos, que ganhavam a vida em quartos escuros, construindo objetos, em geral, sentados. Para Xenofonte, tais ofícios degradavam a força física dos artesãos, suavizavam seu espírito e privavam-lhes do tempo a ser dedicado aos amigos e à cidade. As artes não liberais confinam um indivíduo à oficina e reduzem seus interesses ao seu próprio bem-estar. O artesanato da guerra e da agricultura oferece um escopo mais amplo, permitindo que um indivíduo interaja com seus amigos e sua cidade. Para Xenofonte, a agricultura é a mãe e a provedora dos outros technai. Os antigos não tinham empresas. Se Xenofonte vivesse hoje, transferiria sua desconfiança dos artesãos para os funcionários corporativos. Há ditados em árabe e em hebraico sobre isso. Yad el Urmizan, Yad ben Horin Mosnaim. Perdoe a pronúncia. A mão do livre é uma balança. É justo que a definição de livre não seja bem compreendida. Livre é quem possui a própria opinião. Para Metternich, o título de barão era a condição para se aceder à humanidade. Para Aristóteles, assim como para os ingleses até o século XX, ainda que de forma distinta, ela se fundava na condição de homem livre e ocioso, despreocupado com o trabalho. Isso nunca significou não trabalhar. Apenas significava não derivar nossa identidade pessoal e emocional de nosso trabalho, e encarar o trabalho como algo opcional, como um hobby. De certa forma, nossa profissão não nos identifica tanto quanto nossos outros atributos, como, por exemplo, nossa ascendência, mas poderia ser qualquer outra coisa. O dinheiro que permitiu a Tales de Mileto encontrar sua própria sinceridade. Para os espartanos, tudo era uma questão de coragem. Para Tônio o Gordo, a humanidade começava no nível do, entre aspas, autodomínio. Ora, o autodomínio, para o nosso amigo horizontalmente prejudicado, era muito mais democrático do que para os pensadores predecessores. Significava simplesmente ser dono de sua opinião. E isso não tem nada a ver com riqueza, ascendência, inteligência, aparência, número do sapato, mas sim com coragem pessoal. Em outras palavras,
Para Tony Gorducho, tratava-se de uma definição bastante específica de uma pessoa livre. Alguém que não pode ser pressionado a fazer algo que de outra forma jamais faria. Considere esse salto de sofisticação, de Atenas para o Brooklyn. Se para os gregos, somente aquele que pode dispor de seu tempo é livre para ter a própria opinião, para nosso amigo e conselheiro horizontal, só quem dispõe de coragem é livre para ter opinião. Os covardes nascem, não são criados. Eles permanecem covardes, não importando quanto de independência lhes seja dado, não importando quão ricos se tornem. Outra faceta da diferença entre os Estados-nação abstratamente modernos e o governo local. Em uma cidade-estado antiga ou em uma municipalidade moderna, a vergonha é a penalidade para a violação da ética, tornando as coisas mais simétricas. O banimento e o exílio, ou pior, o ostracismo, eram duras penalidades severas. As pessoas não costumavam deslocar-se voluntariamente e interpretavam a marginalização como uma terrível desgraça. Em organismos maiores, como o ultra-sagrado Estado-nação, que reservam um papel menor para os encontros presenciais e os vínculos sociais, a vergonha deixa de cumprir seu dever disciplinador. Precisamos restabelecê-lo. E, além da vergonha, existe a amizade, a socialização em determinado meio, fazer parte de um grupo de pessoas cujos interesses são distintos do coletivo. Cleon, o herói da guerra do Peloponeso, defendeu que o indivíduo deveria renunciar publicamente aos amigos quando passasse a lidar com assuntos públicos. Ele pagou por isso com a injúria dos historiadores. Uma solução simples, mas bastante drástica. Qualquer um que opte pelo serviço público não deve ser autorizado, subsequentemente, a ganhar mais em qualquer atividade comercial do que o funcionário público mais bem remunerado. É como se fosse um teto voluntário que impediria as pessoas de usar o cargo público como um refúgio temporário para adquirir credibilidade e então ir até Wall Street e ganhar vários milhões de dólares. Isso transformaria os escritórios em sacerdócios. Assim como Cleon foi odiado, parece haver um problema de agentividade inversa no mundo moderno para os que agem corretamente. O preço por prestar serviços ao público é pago com campanhas difamatórias e persecutórias. O ativista e advogado Ralph Nader sofreu inúmeras campanhas difamatórias quando a indústria automobilística passou a persegui-lo. O ético e o legal. Senti-me envergonhado por não ter exposto, há muito tempo, o seguinte esquema fraudulento. Como eu disse, se você testemunhar uma fraude, vamos chamá-lo de o problema de Alan Blinder. A história é a seguinte. Em Davos, durante uma conversa reservada em um café que, conforme imaginei,
estaria destinada, entre outras coisas, a salvar o mundo do risco moral e dos problemas de agentividade, fui interrompido por Alan Blinder, ex-vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que tentou vender-me determinado produto de investimento, cujo objetivo era enganar legalmente os contribuintes. Ele permitia que o investidor com um alto patrimônio líquido burlasse as regras em vigor, limitando o seguro de depósito, na época $100 mil, mas se beneficiando com a cobertura em quantidades praticamente ilimitadas. O investidor depositaria fundos em qualquer quantidade e a empresa do professor Blinder a dividiria em contas menores e investiria em bancos, escapando assim ao limite. No fim, seria uma única conta, mas integralmente coberta pelo seguro. Em outras palavras, isso permitiria que os milionários roubassem os contribuintes, obtendo seguros gratuitos patrocinados pelo governo. Sim, roubassem os contribuintes, legalmente, com a ajuda de ex-funcionários públicos que têm acesso a informações privilegiadas. Eu deixei escapar. Mas isso não é antiético? Então me responderam: é totalmente legal, acrescentando o ainda mais incriminador: nós temos vários ex-reguladores na equipe. A, implicando que o que era legal era ético, e B, afirmando que os ex-reguladores têm uma vantagem sobre os cidadãos. Levou um bom tempo, alguns anos, para que eu reagisse ao acontecimento e fizesse o meu j'accuse público. Certamente, Alan Blinder não é a pessoa que mais agride o meu senso de ética. Provavelmente o que me irritou foi a proeminência de sua ocupação pública anterior, enquanto a conversa de Davos estava destinada, supostamente, a salvar o mundo do mal. Eu estava apresentando-lhe minha ideia de como os banqueiros assumem riscos à custa dos contribuintes. Mas o que temos aqui é um exemplo de como as pessoas usam os cargos públicos para, em algum momento, lucrar legalmente às expensas do público. Você entende o problema em toda a sua simplicidade? Os ex-reguladores e ex-funcionários públicos que foram empregados pelos cidadãos para representar seus interesses passam a usar a experiência e os contatos adquiridos naqueles empregos para se beneficiar com as falhas no sistema, após ingressar em um emprego privado, escritórios de advocacia e etc. Leve esse raciocínio um pouco mais longe. Quanto mais complexa a legislação, mais burocrática a rede e mais um regulador que conhece os meandros e as falhas se beneficiaria com isso mais tarde, já que sua vantagem como regulador seria uma função convexa de seu conhecimento diferencial. Trata-se de um privilégio, uma assimetria que se consegue à custa dos outros. Note que esse privilégio está disseminado em toda a economia. A empresa de automóveis Toyota contratou os ex-reguladores norte-americanos e usou a sua, entre aspas, experiência para lidar com as investigações sobre os defeitos de seus carros. Agora a segunda etapa. As coisas vão piorando. Blinder e o reitor da Columbia University Business School escreveram um artigo opinativo em um jornal opondo-se à elevação pretendida pelo governo do limite de seguro de depósitos para pessoas físicas.
O artigo argumentava que o público não deveria merecer o seguro ilimitado, com o qual os clientes de Blinder beneficiavam-se. Algumas observações. Primeiro, quanto mais complicada a legislação, mais propensa se torna a arbitragem por pessoas que detêm informações privilegiadas. Esse é mais um argumento a favor das heurísticas. 2.300 páginas de regulamentação, algo que pode ser substituído pela regra de Hammurabi, serão uma mina de ouro para os ex-reguladores. Uma legislação complexa é um incentivo para um regulador. Novamente, aqueles que detêm informações privilegiadas são inimigos da regra do menos é mais. Em segundo lugar, em um sistema complexo, é mais difícil detectar a diferença entre a letra e o espírito da regulamentação. A questão é técnica, mas os ambientes complexos com não linearidades são mais fáceis de manipular do que os ambientes lineares com um pequeno número de variáveis. O mesmo se aplica à lacuna existente entre o legal e o ético. Em terceiro lugar, em países africanos, funcionários do governo são explicitamente subornados. Nos Estados Unidos, existe a promessa implícita, nunca verbalizada, de se conseguir uma colocação posterior em um banco, um cargo que não exija praticamente trabalho algum de quem o exerce e que oferece, digamos, $5 milhões por ano, caso essas pessoas sejam vistas com bons olhos pelo setor. E as, entre aspas, regulamentações de tais atividades são facilmente contornadas. O que mais me perturbou em relação ao problema de Alan Blinder foram as reações daqueles com quem eu o discuti. As pessoas acharam natural que um ex-funcionário tentasse, entre aspas, fazer dinheiro, valendo-se de sua ocupação anterior à nossa custa. As pessoas não gostam de ganhar dinheiro? E assim prossegue o argumento. Casuística como opcionalidade. Sempre é possível encontrar um argumento ou uma razão ética para defender uma opinião após a ocorrência do fato. Este é um ponto perigoso. Mas, assim como a escolha seletiva, deve-se estabelecer uma regra ética antes de se praticar uma ação e não depois. O que se quer evitar é a adaptação de um discurso àquilo que a pessoa fizer. E por muito tempo, a, entre aspas, casuística, a arte de discutir as nuances de decisões, foi apenas isso, uma adaptação de discursos. Deixem-me, primeiro, definir o que é uma opinião fraudulenta. É simplesmente aquela cujos interesses manifestos costumam ser generalizados para o bem comum, em que, digamos, um cabeleireiro recomenda cortes de cabelo porque são bons para a saúde das pessoas, ou em que um lobista da indústria armamentícia alega que a posse de armas é boa para os Estados Unidos, simplesmente fazendo afirmações que o beneficiam pessoalmente, mas que são mascaradas para parecer como se visassem ao benefício da coletividade. Em outras palavras, será que ele não estaria na coluna da esquerda da tabela 7? Da mesma forma, Alan Blinder escreveu
que se opunha à generalização dos seguros de depósitos, não porque sua empresa perderia negócios, mas por causa do bem comum. No entanto, é fácil implementar a heurística com uma simples pergunta. Em Chipre, durante um jantar de negócios, do qual participei, outro palestrante, professor cipriota de engenharia petroquímica de uma universidade norte-americana, vociferava contra o Lord Nicholas Stern, ativista climático. Stern fazia parte da conferência, mas não estava presente ao jantar. O cipriota estava bastante inflamado. Eu não conhecia muito bem as questões envolvidas, mas percebi a noção de ausência de evidências misturada com evidências de ausência. E entrei em campo para defender Stern, a quem eu nunca havia visto. O engenheiro petroquímico afirmava que não tínhamos nenhuma evidência de que os combustíveis fósseis causavam danos ao planeta, transformando semanticamente sua argumentação no que equivaleria, na tomada de decisão, à afirmação de que tínhamos evidências de que os combustíveis fósseis não causavam danos. Ele cometeu o erro de dizer que Stern estava recomendando um seguro inútil, fazendo com que eu imediatamente lhe perguntasse se ele tinha seguro de carro, de saúde e de outros tipos para eventos que não costumavam ocorrer. Esse tipo de argumento. Comecei trazendo à tona a ideia de que o planeta estava sendo vítima de algo novo, de que o ônus da prova recaía sobre aqueles que perturbam os sistemas naturais, de que a Mãe Natureza sabe mais do que jamais saberemos, e não o contrário. Mas foi como falar com um advogado de defesa. Sofisma e falta de convergência com a verdade. Então uma heurística veio à minha mente. Discretamente perguntei a um anfitrião sentado a meu lado se o professor tinha algo a ganhar com aquela argumentação. Descobriu-se que ele estava profundamente comprometido com as empresas petrolíferas, como conselheiro, investidor e consultor. Imediatamente perdi interesse no que ele tinha a dizer e a energia necessária para discutir com ele diante dos outros. Suas palavras não tinham valor. Eram meras tergiversações. Observe como isso está relacionado à ideia da pele em jogo. Se alguém tem uma opinião como o sistema bancário é frágil e deverá desmoronar, eu quero que essa pessoa esteja implicada nisso, para que seja prejudicada caso o público que leva em consideração sua opinião venha a ser prejudicado, como um indício de que ela não é uma pessoa desimportante. Mas quando se fazem afirmações genéricas sobre o bem-estar coletivo, torna-se necessária a ausência de implicação, via negativa. Acabei de apresentar o mecanismo da opcionalidade ética, por meio do qual as pessoas adaptam suas crenças às ações, em vez de adaptar suas ações às suas crenças. A tabela 8 compara as profissões quanto esse tal retroajustamento ético. Tabela 8. Comparando profissões e atividades. De um lado, candidato ao oportunista, que adapta a ética à profissão. Do outro lado, protegido contra o jogo da pseudoética. E adapta a ética à profissão, minerador, protegido contra o jogo da pseudoética, prostituta. Adapta a ética à profissão, criador de redes de comunicação social.
protegido contra o jogo da pseudoética, pessoa social, que adapta a ética, compromete-se. O outro não se compromete, que adapta a ética, alguém, entre aspas, pronto a ajudar. Do outro lado, um estudioso, um diletante, amador, que adapta a ética à profissão, o comerciante, o profissional, entre parênteses, período clássico, o outro, o proprietário de terras, entre parênteses, período clássico, que adapta a ética à profissão, o empregado, o outro, o artesão, que adapta a ética à profissão, o acadêmico de uma universidade voltada para a pesquisa, pesquisador que depende de subsídios. Do outro lado, o fabricante de lentes, o professor de filosofia de uma faculdade, de um liceu, estudioso, independente. Existe um problema inverso ao de Alan Blinder, chamado de evidências contra o interesse de alguém. Deve-se dar mais peso aos testemunhos e às opiniões, quando elas contêm o oposto de um conflito de interesses. Um farmacêutico ou um executivo da indústria farmacêutica que defende a fome e os métodos da via negativa para curar o diabetes seria mais crível do que outros que estimulam a ingestão de medicamentos. O Big Data e a opção do pesquisador. O que se segue é um pouco técnico. Portanto, o leitor pode pular essa seção sem qualquer prejuízo. Mas a opcionalidade está em toda parte. E eis aqui uma oportunidade para discutir um aspecto da escolha seletiva que destrói todo o espírito de pesquisa e faz com que a abundância de dados seja extremamente prejudicial ao conhecimento. Mais dados significam, talvez, mais informações. No entanto, também significam mais informações falsas. Estamos percebendo que cada vez menos artigos são reproduzidos. Os livros didáticos, em psicologia, por exemplo, precisam ser revisados. Quanto à economia, esqueça. É uma tarefa bastante difícil confiar em muitas das ciências orientadas por estatísticas, especialmente quando o pesquisador sente-se pressionado a publicar, pensando apenas em sua carreira. No entanto, a alegação será fazer o conhecimento avançar. Lembre-se da noção de epifenômeno, que dizia respeito a uma distinção entre a vida real e o que está nas bibliotecas. Alguém que analise a história, tomando como referência uma biblioteca, encontrará necessariamente relações mais espúrias do que aquele que enxerga as questões ainda em formação, nas sequências habituais em que são observadas na vida real. Ele se deixará enganar por mais epifenômenos, um dos quais resulta diretamente do excesso de dados, quando comparados aos sinais da vida real. No capítulo 7, discutimos o surgimento do ruído. Aqui, ele se torna um problema mais grave, porque existe uma opcionalidade por parte do pesquisador, não muito diferente da de um banqueiro. O pesquisador fica com as vantagens, e a verdade com as desvantagens. A livre opção do pesquisador está em sua capacidade de escolher quais estatísticas podem confirmar a sua crença ou mostrar um bom resultado e de desprezar o resto. Ele tem a opção de parar uma vez que chegue ao resultado adequado.
Mas, além disso, talvez ele encontre relações estatísticas e a falsidade aflore. Há certa propriedade dos dados. Em grandes conjuntos de dados, grandes desvios são muito mais atribuíveis ao ruído ou à variação do que à informação ou ao sinal. Nota: é uma propriedade da amostragem. Na vida real, se observamos as coisas em tempo real, os grandes desvios têm muita importância. Mas quando um pesquisador procura por eles, eles tendem a ser inautênticos. Na vida real, não existe escolha seletiva, mas no computador do pesquisador, sim. Fim da nota. Figura 18. A tragédia do Big Data. Quanto mais variáveis, mais correlações podem mostrar significância nas mãos de um pesquisador, entre aspas, qualificado. A falsidade cresce mais rápido do que a informação. Ela não é linear, convexa, em relação aos dados. No gráfico, vertical, sendo correlações espúrias, e horizontal, o número de variáveis, a linha faz uma curva para cima. Quanto maior o número de variáveis, as correlações espúrias crescem mais vertiginosamente. Há uma diferença nas pesquisas médicas entre a. Estudos observacionais, em que o pesquisador analisa relações estatísticas em seu computador, e b. Experimentos com grupos duplos cegos, que extraem informações de uma forma realista, emulando a vida real. Os primeiros, isto é, a observação a partir de um computador, produzem todos os tipos de resultados que tendem a ser, atualmente, conforme a mais recente apreciação de John Ioannidis, mais de 8 em cada 10 vezes falsos. Ainda assim, tais estudos observacionais são mencionados nos jornais e em algumas revistas científicas. Felizmente, esses estudos observacionais não são aceitos pela Food and Drug Administration, agência do governo norte-americano responsável pela regulamentação de remédios e alimentos, pois os cientistas da agência não são bobos. Eu e o grande Stan Young, ativista que combate as estatísticas falsas, encontramos um estudo de base genética no New England Journal of Medicine, sustentando a significância dos dados estatísticos, enquanto os resultados, do nosso ponto de vista, não eram mais do que aleatórios. Escrevemos para a revista, sem sucesso. A figura 18, há pouco mencionada, mostra o crescente número de potenciais relações espúrias. A ideia é a seguinte: se eu tenho um conjunto de 200 variáveis aleatórias, completamente independentes umas das outras, seria quase impossível não encontrar entre elas uma alta correlação, digamos, de cerca de 30%. Mas isso é totalmente falso. Existem técnicas para controlar a escolha seletiva. Uma delas é conhecida como o ajuste Ponferroni. Mas mesmo assim, elas não detêm os responsáveis pelo crime, praticamente do mesmo modo que a legislação não impede que as pessoas com informações privilegiadas manipulem o sistema. Isso explica por que há cerca de 12 anos, desde que decodificamos o genoma humano, nada muito significativo foi descoberto. Não estou afirmando que não há informação nos dados. O problema é que a agulha
está em um palheiro. Até mesmo os experimentos podem ser influenciados por vieses. O pesquisador é incentivado a selecionar o experimento que corresponda ao que ele está procurando, ocultando as tentativas frustradas. Ele também pode formular uma hipótese após obter os resultados do experimento, ajustando, portanto, a hipótese ao experimento. No entanto, tal viés é menor do que no caso anterior. O efeito iludido pelos dados está se acelerando. Há um fenômeno desagradável chamado de Big Data, por meio do qual os pesquisadores levaram a escolha seletiva a um nível industrial. A modernidade oferece muitas variáveis, mas muito poucos dados por variável. E as relações espúrias crescem muito mais rápido do que a informação real, pois o ruído é convexo, enquanto a informação é côncava. Cada vez mais, os dados só podem oferecer um conhecimento ao estilo via negativa. Eles podem, efetivamente, ser usados para desmascarar, não para confirmar. A tragédia é que é muito difícil conseguir financiamento para reproduzir e rejeitar os estudos existentes. E mesmo que houvesse dinheiro para isso, seria difícil encontrar quem se dispusesse a fazê-lo. Tentar reproduzir os estudos não transformará ninguém em herói. Portanto, estamos paralisados pela desconfiança dos resultados empíricos, exceto se eles forem negativos. Tudo isso nos leva de volta à minha ideia romântica do clérigo inglês amador e consumidor de chá. 2 pontos. O pesquisador profissional compete para, entre aspas, encontrar relações. A ciência não deve ser uma competição. Não deve ter tabelas de classificações. É fácil perceber como o sistema acabará se deteriorando. O conhecimento não deve trazer consigo um problema de agentividade. A tirania do coletivo. Os erros cometidos coletivamente e não individualmente são a marca registrada do conhecimento organizado e o melhor argumento contra ele. O argumento, entre aspas, porque todo mundo está fazendo isso, ou, entre aspas, é assim que os outros fazem, é frequente. Não é algo trivial. Pessoas que, por conta própria, não fariam certas coisas por considerá-las bobagem, engajam-se agora exatamente nas mesmas coisas, porém em grupos. E é aí que a academia, em sua estrutura institucional, tende a violentar a ciência. Certa vez, Chris S., doutorando da University of Massachusetts, veio me dizer que acreditava em minhas ideias de caudas grossas e em meu ceticismo em relação aos métodos atuais de gerenciamento de riscos. Mas isso não o ajudaria a conseguir uma colocação acadêmica. É o que todo mundo ensina e usa nos artigos, disse ele. Outro estudante explicou que desejava um emprego em uma boa universidade para que pudesse ganhar dinheiro trabalhando como perito. Nenhum dos dois compraria minhas ideias sobre gerenciamento robusto de riscos. Porque, entre aspas, todo mundo usa esses livros didáticos. Da mesma forma, uma universidade me convidou para ensinar métodos padronizados de risco,
o que acredito ser puro charlatanismo, e recusei o convite. Como professor, é meu dever fazer com que os alunos consigam um emprego à custa da sociedade? Ou cumprir meus deveres cívicos? Bem, se a primeira alternativa estiver correta, as escolas de economia e de negócios estão com um sério problema ético. Pois a questão é generalizada. E é por isso que a economia ainda não entrou em colapso, apesar de seu óbvio absurdo, e um absurdo cientificamente comprovado. No meu artigo do quarto quadrante, veja a discussão no apêndice, mostro como esses métodos são empiricamente inválidos, além de serem consideravelmente inconsistentes do ponto de vista matemático. Em outras palavras, uma fraude científica. Lembre-se de que os professores não são penalizados quando nos ensinam algo que desintegra o sistema financeiro, que perpetua a fraude. Os departamentos precisam ensinar algo para que os alunos consigam empregos, mesmo que estejam ensinando charlatanismo. Isso nos deixa presos a um círculo vicioso, em que todos sabem que o material de estudo está errado, mas ninguém é suficientemente livre ou não tem coragem para agir em relação a isso. O problema é que o último lugar no planeta em que o argumento "as outras pessoas pensam assim", o último lugar em que esse argumento pode ser usado é a ciência. A ciência consiste precisamente em argumentos que se autossustentam. E algo que provou ser errado, empírica ou matematicamente, é totalmente errado, mesmo que uma centena de, entre aspas, especialistas, ou 3 trilhões deles, discordem da afirmação. E o próprio uso de outras pessoas, entre aspas, para sustentar determinadas afirmações, é um indicativo de que a pessoa, ou todo o coletivo que faz parte daqueles outros, é covarde. O apêndice mostra concepções que já foram refutadas na economia, mas que mesmo assim continuam sendo usadas, porque as pessoas não são prejudicadas pelo erro, e essa é a melhor estratégia para se manter um emprego ou se conseguir uma promoção. Mas a boa notícia é que estou convencido de que uma única pessoa corajosa pode derrotar um coletivo composto por fracos. E aqui, mais uma vez, é preciso perscrutar a história para encontrar a solução. As Escrituras estavam bastante conscientes do problema da difusão de responsabilidade, afirmando que era um pecado seguir a multidão para fazer o mal, assim como prestar falso testemunho apenas para agir de acordo com a massa. Encerro o livro 7 com um pensamento. Sempre que ouço alguém proferir a frase "eu sou ético", eu fico tenso. Quando ouço falar sobre aulas de ética, fico ainda mais tenso. Tudo o que quero é remover a opcionalidade, reduzir a antifragilidade de alguns à custa de outros. É a simples via negativa. O resto cuidará de si mesmo.